convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho segundo João, no capítulo 11, vamos ler os versículos 43 até ao 45. Eu mencionei hoje de manhã que este texto, e na verdade este capítulo, esta história, desde o final do capítulo 10, mas esta história em particular, e o capítulo 11, Deus tem usado de uma forma muito especial. Na minha vida, no meu ministério em Portugal, eu queria partilhar com os irmãos a palavra do Senhor hoje. Versículo 43, lemos assim: Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Vamos orar. Senhor, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e sabemos o privilégio que é poder olhar para este livro, abri-lo, lê-lo e saber que Tu falas conosco por meio das Sagradas Escrituras. E pedimos ao Deus que fale aos nossos corações esta noite de uma forma bem especial. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabem que eu estive com o pastor Euclemo Júnior durante a semana no congresso de pastores do Prega Palavra. E foi um tempo maravilhoso ouvir a pregação da Palavra de Deus ali. Pastor Jason Mayer, eu não o tinha ouvido ainda pregar, sabia quem ele era, sabia que ele substituiu o pastor John Piper na igreja em Bethlehem, lá em Minneapolis. E um dos pastores que Deus usou, pastor John Piper, para trabalhar muito na minha vida, no meu coração, muito do compromisso em servir a Deus e conhecer o Evangelho e pregar o Evangelho, veio por influência deste irmão, mas eu não conhecia ainda muito bem o sucessor dele e eu fiquei encantado. Eu sabia que o John Piper pregava bem, eu já o tinha ouvido várias vezes, mas eu não sei se posso dizer isso, mas o Jason Mayer prega tão bem ou melhor que o John Piper. Eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado com este jovem a abrir as Escrituras e a pregar, a força das ilustrações. E ele perguntou a certa altura o que é que o Evangelho faz. Ele disse, eu anotei, ele disse: pessoas que odiavam Jesus agora vêm a ele e passam a amá-lo por causa do poder dele. A mudança não é resultado da performance do pregador, mas do poder de Jesus. Isso liberta da pressão de impressionar pessoas e torna o pastor um homem de oração. Ele disse também que preparava os sermões dele durante algum tempo. Ele preparava os seus sermões em frente a um cemitério para lembrar que estava a pregar para pessoas mortas. Muitas vezes ele tinha a oportunidade de pregar o Evangelho para pessoas que ainda não conheciam o Evangelho, então ele estava a pregar para pessoas mortas. E estudar os seus sermões e preparar-se para pregar em frente a um cemitério ou num cemitério ajudava-o a lembrar disso, que só pelo poder de Deus alguém podia ouvir o Evangelho, crer e ter vida eterna. Uma outra altura ele disse também que nenhum de nós, nenhum crente, porque essa foi uma ilustração, uma história que tocou profundamente no meu coração, porque eu já nasci numa família cristã. Eu fui bem protegido pela igreja e pela minha família, pelo ensino bíblico desde criança. E eu achava e sempre achei que eu não tinha um testemunho extraordinário para contar de conversão. Eu não andei nas ruas, eu não andei nas drogas, eu não andei a roubar e não andei em gangues. Eu achava que eu não tinha um testemunho poderoso para partilhar.
mas ele disse que não é algo chato partilhar acerca da ressurreição dos mortos. Eu não cria e agora eu creio em Jesus, eu sirvo a Jesus e eu ressuscitei dos mortos. Eu estava morto e agora eu estou vivo porque eu creio em Jesus e creio na vida eterna que receberei pela graça do Senhor Jesus. Então, nenhum cristão tem um testemunho chato, aborrecido, sem graça. Todos nós que realmente estamos vivos em Cristo, nós temos um testemunho poderoso para partilhar. Nós estamos vivos. E neste texto, eu creio que nós podemos perceber a mensagem deste texto desta forma. As pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. As pessoas chegam-se a Jesus e as pessoas vão a Jesus por causa dele. Não é por causa do pregador, não é por causa da música, nem do milagre, mas sim por causa da ação do Espírito de Jesus. A mensagem desta narrativa tem servido, como eu já disse, como uma das principais fontes de encorajamento, correção e orientação no ministério que nós estamos a desenvolver em Portugal. Eu vou usar 3 palavras para descrever o que eu encontro neste texto ao lê-lo com atenção. E uma das palavras que se destaca neste texto é a palavra ressurreição. E esta ideia da ressurreição foi muito forte na minha vida quando a minha irmã, que tinha 25 anos, ela ficou em coma. Eu estava a estudar aqui no Brasil, vim com a minha esposa em 98 e no ano seguinte a minha irmã veio, nós fomos passar o Natal a Portugal e ela veio conosco em fevereiro para o regresso do ano letivo. Ela casou, tinha casado com um jovem brasileiro, filho de missionários brasileiros que viviam no sul do Brasil, mais a sul, Curitiba. Então ela veio conosco no avião com o meu sobrinho, filho dela, que na altura tinha 1 ano e meio, e chegamos a Atibaia. Ela apanhou um outro voo para Curitiba, nós ficamos em Atibaia e pouco tempo depois soubemos que ela estava gravemente doente, lá em Curitiba, internada no hospital evangélico, e algumas semanas depois ela veio a falecer. Foi meningite, nós não sabemos exatamente os detalhes, mas ela faleceu e foi dramático, foi muito doloroso. Ela tinha 25 anos, eu tinha 22 e estava no primeiro ano do seminário. Foi uma crise de fé. Eu tinha muito carinho pela minha irmã. Era a melhor fase do nosso relacionamento. A nossa infância e adolescência não foi muito fácil, mas foi difícil naquela altura lidar com a morte. Pela primeira vez, alguém tão próximo, alguém tão perto de mim, tinha partido. Mas eu lembro de ter chorado sobre as páginas de uma Bíblia que eu usava naquela altura, sobre o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Que foi o texto que a minha irmã pediu tantas vezes à minha mãe e a outras pessoas, e a quem estava com ela. A minha mãe, a minha mãe não, porque ela veio mais tarde e já não conseguiu falar com ela, mas pessoas que a visitavam, ela pedia ler Filipenses 4:8. E nós lemos em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Era em coisas verdadeiras que a minha irmã queria que as pessoas que a visitavam pensassem. Ela queria que pensássemos na verdade. E Jesus diz que Ele é a verdade. Ele é a ressurreição e a vida. Portanto, é pensar em Jesus, é pensar na ressurreição. E foi por pensar em Jesus e que um dia ela iria ressuscitar e um dia eu estaria com ela. Essa verdade fez com que o meu coração se acalmasse, se tranquilizasse e eu sentisse alegria e esperança de novo. Em 2014 o meu pai também faleceu. E foi algo repentino. Eu estava em Lisboa, meu pai no Porto, e eu recebi o telefonema a dizer que meu pai tinha sofrido um infarto. E eu estava com um amigo em casa, brasileiro. Nós entramos no carro. Antes de entrar, oramos com a família, mas os dois fomos para o Porto para estar com a minha mãe, com a família.
mas no meio da viagem eu recebi a notícia que o meu pai tinha falecido. Foi muito duro, foi muito difícil lidar com a morte mais uma vez de alguém tão próximo. E cheguei ao quarto e lembro-me tão bem, de forma tão nítida, do que eu vivi ali. Na presença deste amigo, o corpo do meu pai já estava preparado para ser levado para o lugar onde iria ser cremado, depois da cerimónia fúnebre. Mas com fé eu ajoelhei-me e eu pedi que Deus devolvesse a vida ao corpo do meu pai. Eu creio na ressurreição. Eu acreditei que Deus era poderoso para dar de novo vida ao meu pai. Eu li naquele momento, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eu acreditava e acredito na ressurreição e acreditava que se Deus não ressuscitasse o meu pai ali naquele momento como eu desejava e como eu pedi, consolou-me saber que um dia o meu pai receberá um novo corpo, porque ele partiu crendo em Cristo. E em João capítulo 10, versículo 28, olhando para este texto de novo, e estes diálogos e estas conversas de Jesus e este ensino de Jesus, nós damos assim no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está em Cristo crê na ressurreição. Quem está em Cristo crê na vida eterna. Quem está em Cristo é consolado, mesmo que a morte visite tão de perto os seus parentes ou até ameaça a própria saúde, a própria vida, como nós ouvimos o irmão Rodrigo aqui partilhar. Mas alguém que crê em Cristo, alguém que vai a Jesus, só vai verdadeiramente a Jesus por causa de Jesus e porque Ele está vivo. As pessoas vão a Jesus porque Jesus está vivo. Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, nós lemos que Paulo ensina a Timóteo como lidar, como agir na igreja, como proceder na igreja, na casa de Deus. E lemos assim, a igreja é a igreja do Deus vivo. Deus está vivo. A igreja é de Jesus. Ele diz em Mateus 16, 18, falou com Pedro, eu edificarei sobre esta pedra a minha igreja. A igreja é de Jesus. Em 1 Timóteo 3,15 nós lemos que é a igreja do Deus vivo e Jesus disse que a igreja é dele. Portanto, ele é o Deus vivo. E nós não podemos esquecer que Jesus é Deus. Ele é o Deus vivo. Embora muitos tentem negar esta verdade e tentem explicar de outras formas a encarnação e negar a encarnação ou esvaziar a encarnação, nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus encarnado. Essa é a nossa fé e Ele está vivo, Ele ressuscitou. Nesta passagem nós percebemos, e por causa da ressurreição, que nós estamos aqui de passagem. Jesus passou por aqui e Lázaro estava de passagem e os homens que viveram no mundo estão de passagem. Em João 17, versículo 16, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz ao Pai, eles não são do mundo, os meus discípulos não são do mundo. Lázaro não é do mundo, como também eu não sou. E o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ao falar de todos aqueles que viveram esta fé, fé em Jesus, fé no Deus vivo, fé no Deus encarnado, fé na ressurreição, diz que eles morreram, mas morreram na fé. Sem ter obtido as promessas, todas que esperavam, mas vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles estavam conscientes de que passar por aqui pela história era uma peregrinação, era temporário, não era para sempre. Eles estavam conscientes daquilo que esta passagem expõe, da verdade da ressurreição. Ressurreição é um facto, não é uma fábula, não é uma história, é uma realidade, é verdade. A ressurreição é destacada nesta
passagem em João 11 como uma verdade. Eu li há algum tempo atrás um extrato de uma carta dirigida a um pagão, um nobre pagão chamado Diogneto. Não sei se conhecem este texto, mas alguém lhe escreveu uma carta descrevendo como eram os cristãos naquele tempo, no segundo século da nossa era, depois de Cristo. E o texto dizia assim: os cristãos adaptam-se aos costumes locais quanto ao modo de se vestir, à alimentação e ao resto das suas necessidades, sem deixar de manifestar a sua maravilhosa e paradoxal maneira de viver. Cada um vive em sua própria pátria, porém como estrangeiro de passagem. Foi assim que o cristão foi descrito. Alguém que vive na sua própria pátria, no seu Brasil, no seu Portugal, porém como peregrino, como estrangeiro de passagem. Cumprem todos os seus deveres como cidadãos e suportam as cargas como estrangeiros. Passam a vida na terra, porém são cidadãos dos céus. Obedecem às leis e o seu modo de viver é mais perfeito do que elas. Amam a todos e todos os perseguem. Não os conhecemos, porém condenamo-los. Nós os desprezamos e neste desprezo eles encontram a sua força. Nós caluniamo-los e nestas calúnias eles acham a sua justificação. Quando os insultamos, eles nos bendizem. Quando os ultrajamos, eles nos honram. Ainda que façam o bem, nós os castigamos como malfeitores. E eles alegram-se em Deus. Os que os detestam não conseguem apresentar um motivo para tal hostilidade. Em poucas palavras, o que a alma é no corpo, os cristãos são no mundo. A alma habita no corpo, contudo não pertence ao corpo. Assim como os cristãos vivem no mundo, porém não pertencem ao mundo. Uma bela descrição do que nós acreditamos acerca da ressurreição. Esta não é a nossa casa definitiva. Esta não é a nossa casa perene. Nós não pertencemos a este corpo, vamos ter um outro, igual ao de Jesus. Ele já prometeu isso. Ele já garantiu isso. Aqueles crentes foram verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo, do poder da ressurreição. E nós temos a mesma missão e nós precisamos questionar-nos como é que nós estamos a desempenhar essa missão de mostrar Cristo vivo, Cristo ressurreto, o poder da ressurreição. Viver e andar como peregrinos aqui, sabendo que nós não pertencemos a este mundo, não pertencemos a este corpo, estamos aqui só de passagem. Voltando ao capítulo 11 de João, nós lemos assim no versículo 23, Jesus falou: o teu irmão há de ressurgir. E eu creio que a minha irmã há de ressurgir. Eu creio que o meu pai há de ressurgir. Eu creio que todos os santos, todos os crentes, todos aqueles que partiram em Cristo, foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. E já partiram, os que morreram, os que dormem, lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eles hão de ressurgir. E Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela acreditava como nós acreditamos na ressurreição. E Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Perguntou Jesus a Marta. E nós somos questionados. Cremos nós nisto? Cremos nós em Jesus Cristo que está vivo, que ressuscitou? Porque este texto fala da ressurreição. Este texto fala da certeza da ressurreição que nos leva a Jesus. É a certeza de que Ele está vivo que nos leva a Ele. Nós acreditamos na ressurreição. Um crente acredita na ressurreição. Mas eu queria destacar aqui uma palavra, uma expressão que tem ficado muito no meu ouvido. E há uma melodia que me ajuda a gravar essa palavra. É a palavra peregrino. Em 1 de Pedro 2, nós lemos esta exortação de Pedro aos seus amados irmãos. Como peregrinos e forasteiros que sois, eu exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
E aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, neste relato acerca da ressurreição de Lázaro, no versículo 9 nós lemos que Jesus, ele sendo questionado sobre voltar para um lugar onde tinham tentado matá-lo, apedrejá-lo, ele pergunta assim: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Precisamos saber, lembrar que estamos aqui de passagem, estamos aqui a andar como peregrinos, estamos a caminhar neste mundo, mas precisamos andar na luz do dia. A luz que é Jesus, a luz que Ele traz, a luz que ao ler a palavra somos confrontados com perguntas como esta: crês tu na ressurreição? Acreditas realmente que se morreres hoje em Cristo estarás com o Senhor e para sempre? Tens a esperança da vida eterna? Acreditas realmente que um dia Jesus vai voltar e o teu corpo será transformado e tu serás assunto e levado aos céus e te encontrarás com Jesus nos ares, como a Bíblia promete, como ela descreve? Então somos questionados, mas a questão também é preciso fazer acerca de como estamos a andar aqui. Como é que eu estou a andar aqui? Estou a andar verdadeiramente como peregrino, como Pedro descreve, consciente que eu preciso me abster das paixões carnais que fazem guerra contra a minha alma. Os meus maiores inimigos, e ao ler o livro de Salmos esta semana, quando os salmistas descrevem as lutas que têm com os seus inimigos, eu percebi que os meus maiores inimigos são os pecados que me querem escravizar. São os meus desejos, são as minhas vontades, os meus pensamentos. E eu preciso guerrear contra esses desejos, contra essas inclinações, andar como um peregrino. Então há um tempo atrás eu aprendi uma música, uma melodia que é uma oração. Faz-me um peregrino aqui, meu mestre. Eu perguntei ao pastor Clem Júnior se o irmão conhecia, se a igreja conhecia, parece que não. Então eu vou me aventurar a tocar e cantar e ensinar os irmãos. Fazer uma breve pausa, cantarmos o hino e já voltamos para João capítulo 11. Faz-me um peregrino aqui, meu mestre, peregrino igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vista aqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um peregrino aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Eu me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um peregrino
Amém? Eu fiz esta oração em casa, no quarto, antes de vir até aqui. Foi isto que eu pedi. Senhor, eu quero realmente crer na ressurreição. A certeza da ressurreição leva-nos a Jesus. Saber que nós não estamos aqui, nós não vamos ficar aqui para sempre. Esta não é a nossa terra. Esta não é a nossa cidade. Esta não é a nossa pátria. Nós precisamos aprender a ser peregrinos, a andar como peregrinos. Uma segunda palavra que se percebe neste texto também começa com a letra R e fica fácil decorar: ressurreição. A segunda, rejeição. Capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 17, Jesus diz assim: eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esta é a verdade do Evangelho. Deus deu o seu Filho, e o Filho está a dizer: eu dou a minha vida. Mais uma evidência de que Deus e o Filho são um só. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, e muitos deles diziam: ele tem demónio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Foi rejeitado, porque se fez um com o Deus Salvador. Mais à frente, no versículo 30, ele diz claramente: eu e o Pai somos um. Sem dúvida alguma, agora sem qualquer enigma, sem qualquer distração, sem qualquer confusão, ele diz claramente: eu e o Pai somos um. E novamente os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. Versículo 33, eles dizem: não é por obra que te apedrejamos, não é por nenhuma boa obra, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu, homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, ele foi rejeitado como Deus que é. Versículo 18 do capítulo 5, lemos que os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E eu fui procurar até na tradução do Novo Mundo. Como é que está este versículo? Está exatamente assim. Se eu tivesse só a Bíblia, só a tradução do Novo Mundo que as testemunhas de Jeová usam para negar a divindade de Cristo, eu seria persuadido de que Jesus se apresentou como o próprio Deus, como sendo um com Deus, e fez-se igual a Deus, porque ele foi rejeitado por se fazer igual a Deus. No capítulo 19 também deste Evangelho, versículo 7, lemos que os judeus disseram: temos uma lei e de conformidade com a lei, ele, referindo no julgamento de Jesus, acusando Jesus, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Ele blasfemou. Jesus se apresentou como Filho de Deus e foi rejeitado por ser Deus. Voltando ao capítulo 10 de João, versículo 37, se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Mais uma evidência da rejeição de Jesus por causa da forma como ele ensinava e do conteúdo do seu ensino. Agora no capítulo 11 de João, versículo 7, depois disso, ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram-lhe: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Mais uma evidência da rejeição que Jesus sofria. Mais à frente, versículo 33, Jesus, vendo Marta e Maria, vendo chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. Interessante esta palavra, que esta agitação de Jesus, ela transmite uma ideia de indignação, de irritação. Jesus ficou indignado. Como dizem aqui, ele ficou bravo. Ele ficou indignado com a morte. E comoveu-se.
e perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, e é a mesma ideia, o mesmo verbo, ficou bravo de novo, ficou indignado novamente. Ele encaminhou-se para o túmulo, e era esta uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ele ordenou: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmão do morto: o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Esta é uma frase que precisa, uma pergunta que precisa ficar nos nossos ouvidos. Talvez alguém esteja a ouvir esta história pela primeira vez hoje aqui, mas esta frase precisa ser repetida e precisa ser fixada. Jesus perguntou: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Não ouviram ainda, irmãos, amigos, ouvintes, que se crermos, que se crerem, verão a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Enquanto orava, Jesus estava consciente de que estava a ensinar por meio da oração. Ele estava a ensinar, a orar e a mostrar sua confiança em Deus, que ele sabia de onde vinha e para onde ia, a quem pertencia. Eu quero que os meus filhos me vejam a orar. Eu quero que a minha esposa me veja a orar. Às vezes eu fico inseguro, devo orar de joelhos ou não, porque pode transmitir uma ideia de espetáculo, de fazer um show. Mas eu gostei tanto quando o pastor Eucleme, pai, nos convidou a nos colocarmos de joelhos. Porque Jesus ajoelhava-se, Paulo ajoelhava-se, Daniel ajoelhava-se. Homens e mulheres de Deus ajoelham-se, prostram-se diante de Deus. Mas eu ouvi alguém dizer lá em Portugal, no Porto, numa igreja batista, que era fanatismo ficar de joelhos para orar. Era fanatismo. Mas eu quero que os meus filhos aprendam comigo a orar. Que ouçam o que eu oro e que entendam aquilo que eu creio por meio das orações. Elas precisam ser bíblicas. Precisamos aprender a orar com Jesus, a orar com os apóstolos. As orações que estão registadas no Novo Testamento são tantas e tão belas. Pedir coisas espirituais e bênçãos espirituais e alegria espiritual. Aprender a orar com os salmos. O nosso refúgio está no Senhor, a nossa alegria, a contemplar a beleza da sua santidade. Nós precisamos aprender a orar com Jesus e, por meio das nossas orações, também ensinar aqueles que estão à nossa volta qual é a nossa confiança, de onde viemos e para onde vamos. Então, versículo 43, vamos ler novamente. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Isto é bem natural. Viram o que Jesus fez, um morto, há 4 dias. Jesus mandou sair daquele sepulcro e ele saiu. E creram nele. Viram o milagre, algo extraordinário acontecer e creram nele. Mas, irmãos, o que me espanta, o que me constrange, é o que vem logo a seguir. Versículo 46 diz que outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E depois vem o plano para tirar a vida de Jesus. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação.
diante de um milagre extraordinário, diante de uma ressurreição, um morto de 4 dias já cheirava mal, voltar à vida e fazer planos para matar Jesus. Versículo 53 diz que desde aquele dia resolveram matá-lo. Versículo 57, ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem, porque queriam matá-lo. Isto constrange-me, porque eu sei que no meu coração há esta tendência farisaica. Há esta tendência deste tipo de sacerdote, de ver grandes manifestações do poder de Deus, ter sido alvo da sua graça e da sua compaixão e da sua misericórdia, da sua proteção, tantas vezes, olhar para a criação e ficar impressionado com a beleza da criação, o poder que foi necessário exercer para criar este universo. E ainda assim, tantas vezes duvidar, ainda assim, tantas vezes ignorar, desprezar a palavra do Criador, a presença do Criador. É algo que eu temo. Que pessoas habituadas a ouvir a palavra, a pregação, ver testemunhos como ouvir testemunhos e ver vidas consagradas a Deus, dependentes de Deus, mas endurecerem o seu coração e fazerem planos para silenciar a voz do Espírito Santo. Que Deus nos livre de tamanha tragédia, de termos este coração duro destes fariseus e destes sacerdotes, de que, vendo as maravilhas da ação do poder de Deus, ainda assim fazermos planos para eliminar Jesus e a voz do Espírito Santo das nossas consciências, das nossas vidas, e nos entregarmos aos prazeres deste mundo e andarmos como parte do mundo e andarmos como o mundo, rejeitando Jesus. Jesus foi rejeitado. E a certeza de que há e haverá rejeição não nos impede de ir a Jesus. Não impediu aqueles homens, aquelas mulheres de irem a Jesus. E a certeza de que há rejeição porque somos cristãos, porque seguimos Jesus, não nos impede de ir a Jesus. No capítulo 15 desta carta nós lemos palavras de Jesus: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, se me rejeitaram a mim, também perseguirão a vós outros, também vos rejeitarão a vós outros. E lemos em Mateus: basta ao discípulo ser como o seu servo e ao servo como o seu senhor. São palavras de Jesus. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, referindo-se aos discípulos, que também seriam rejeitados como ele foi. E em João 17, na oração que Jesus faz ao Pai a favor dos discípulos, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo odiou, o mundo odeia, o mundo rejeita, mas a certeza de que haverá rejeição não nos impede e não nos impedirá de ir a Jesus. Uma terceira palavra que nós percebemos nesta passagem, nesta exposição de Jesus, é reunião. A ideia da ressurreição, a verdade da ressurreição, a certeza da rejeição, que seremos rejeitados como Jesus foi rejeitado. Isso não nos impede de ir a Jesus, mas as pessoas vão a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. Isso nós lemos aqui a partir do versículo 47 de João 11. Os principais sacerdotes, fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois então virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então se levanta Caifás. Era sumo sacerdote naquele ano, e ele advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos.
Irmãos, e com isto consola o meu coração. Como eu sei que é obra do Senhor reunir os seus. É Ele que os chama para uma reunião. As pessoas vão a Jesus, nós vamos a Jesus, porque Ele chamou as pessoas, porque Ele nos chamou para uma reunião, para sermos reunidos como família dEle, como filhos dEle, como filhos de Deus, como irmãos dEle. Esta verdade aqui da reunião dos filhos de Deus exalta uma verdade das Escrituras. E a verdade é esta: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Nós não salvamos os nossos filhos, os nossos pais não nos salvam, os nossos amigos, os nossos parentes, os pastores, os missionários não salvam ninguém. A salvação pertence ao Senhor. E esta ideia permeia todas as Escrituras. O Salmo 68 diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. A salvação é do Senhor. Isaías 43, lemos: eu, o Senhor, eu sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. O profeta Oseias, capítulo 13, lemos: todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. O profeta Jonas diz de forma bem clara, no capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. E nós lemos em Efésios, no Novo Testamento, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem por mérito vosso, por ação ou atitude vossa, é um dom de Deus. E no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, nós lemos: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. As pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. É Jesus quem reúne em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E de que forma é que isto encoraja? De que forma é que isto corrige? De que forma é que isto anima? E pode animar o nosso ministério e a nossa vida. É saber que Deus está a agir, Ele está a trabalhar em cada coração, em cada povo, em cada nação, em cada cidade. E é Ele que está a agir para reunir os seus filhos, o seu povo, numa só família. E nós identificamos o povo de Deus, os filhos de Deus, desta forma. No capítulo 10 de João, versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esta ideia também permeia toda a Escritura. Em Provérbios, no capítulo 28, verso 5, diz que os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Esta ideia é repetida em 1 Coríntios, capítulo 2, pelo apóstolo Paulo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 6, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, disse o Senhor Jesus. Porque é o Pai que ensina e ele vem a mim, porque entende o que o Pai diz. No capítulo 7, lemos que se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, do Senhor, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Em João 8, nós lemos que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Em João 18, nós lemos que eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 6, diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E no capítulo 5 de 1 João lemos que sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. As pessoas vão a Jesus por causa de Jesus, não por causa do pregador, não por causa da música,
As pessoas vão a Jesus por causa dele. E é assim que eu me sinto animado. É por isso que eu fico animado em continuar a pregar num país onde tão poucos parecem querer ir a Jesus. É por isso que os irmãos aqui também podem continuar animados e fortalecidos a pregar Jesus, porque é Ele que reúne os seus filhos, o seu povo, os filhos de Deus, os seus irmãos. É Ele que faz a obra. É a Ele que pertence a salvação. Voltando ao capítulo 10, muitos iam ter, versículo 41, muitos iam ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Muitos creem porque ouvem Jesus, ouvem as palavras dele e seguem-no, porque são dele, são os seus escolhidos, são os seus eleitos, são os seus irmãos, são filhos de Deus. Capítulo 11, versículo 45. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. É verdade que alguns rejeitaram, mas muitos creram. As pessoas vão a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. Então a pergunta que podemos fazer hoje é, e quando nós em Portugal estamos num ambiente mais íntimo, de maior confiança, e o tempo vai passando e eu vou me sentindo assim também mais íntimo, com mais confiança. E nós vamos começando a tratar-nos por tu. Deixamos de tratar pelo nome, o Pedro ou o Eucleme. Nós começamos a tratar, e também não usamos o você, nós começamos a tratar por tu. Então, como eu sei que me sinto em casa, sinto-me em família e a nossa confiança vai aumentando, eu posso usar o pronome na segunda pessoa do singular, tu. Eu queria fazer algumas perguntas. Tu tens algum vizinho, algum amigo, algum familiar que ainda não veio a Jesus? E a pergunta é, já lhe apresentaste Jesus? Já lhe apresentaste o Deus vivo que ressuscitou? Foi rejeitado, sim, mas que está a reunir um povo. Os filhos de Deus estão a ser reunidos. Esta é a obra dele. E se o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente ouvir falar dele, ouvir a pregação do Evangelho, a obra que Deus fez na história, enviando o seu Filho, dando o seu Filho para morrer por nós, para tirar a culpa, castigando Jesus, a nossa culpa foi imputada a Cristo. Ao morrer, Ele apaciguou a ira de Deus, Ele satisfez a justiça de Deus e tirou-nos a culpa a nós que cremos nele, que depositamos a nossa fé nele. Ao pregar esta mensagem, essa pessoa que ainda não conhecia Jesus, ainda não tinha vindo a Jesus, ela poderá vir a Jesus se tu lhe apresentares Jesus. A certeza de que há e haverá rejeição não nos impede de ir a Jesus. Então a pergunta, estás tu a sofrer rejeição? Eu estou. Eu sou rejeitado no meu país. Eu sou rejeitado na minha própria família, por parentes muito próximos. A pergunta é, estás tu a ser rejeitado na tua vizinhança, no teu local de trabalho, na escola, na família? A pergunta é, já te convenceste de que isto faz parte do caminho? É parte da vida cristã? É parte de ser como Jesus? É parte de imitar os passos de Jesus? É de ser cristão no mundo? Se estás a ser rejeitado, não te surpreendas. Isso é parte da vida cristã. Rejeição faz parte do ensino de Jesus, faz parte da vida de Jesus e da vida cristã. A certeza da ressurreição leva-nos a Jesus. E pergunta a alguns amigos visitantes que possam estar aqui, crês tu na ressurreição? Neste caso já teria que perguntar, crê você ou crê na ressurreição? Porque já não teria essa intimidade, já não estaria tão próximo de alguém que não crê na ressurreição, dificilmente o trataria por tu. Não é meu irmão ainda. Não temos comunhão, eu teria que perguntar o senhor, a senhora, o menino, a menina, o jovem crê na ressurreição? Já entendeu o Evangelho? Se não entendeu, precisa ler o Evangelho de João, este livro. Pedir ajuda aqui a alguém, olha, eu quero saber acerca desse Jesus que ressuscitou mortos.
e que ressuscitou e que está vivo. Eu quero conhecer mais sobre esse Jesus. Eu ouvi falar, fez sentido. Eu quero mais. Então peça ajuda. Não saia daqui sem pedir ajuda a alguém que conhece este Jesus, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que foi rejeitado, mas Ele foi exaltado. Aquele que está a trabalhar para reunir em um só povo todos os filhos de Deus. No Brasil, em Portugal. Isso anima, isso consola. É por isso que a mensagem desta narrativa tem servido como uma das principais fontes de encorajamento diante do desânimo por causa da lentidão do crescimento lá em Portugal, da igreja. Isto tem servido de correção diante da tristeza por causa da doença ou da morte de pessoas próximas e amadas. Isto tem servido de orientação no ministério que estamos a desenvolver em Portugal, porque a salvação pertence ao Senhor, não sou eu que salvo, não é a igreja bíblica que salva, mas é o Senhor que está a fazer a obra. Por isso, aprendo com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, ele sabia, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E Colossenses 2 diz, retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E a igreja em Portugal vai crescer o crescimento que vier de Deus, que for para a glória de Deus. Porque as pessoas vão a Jesus por causa de Jesus, não por causa do pregador, não por causa do músico, não por causa da estratégia humana, mas por causa de Jesus. Por isso, toda a glória a Ele, todo o louvor, que Ele seja honrado e exaltado, aqui no Brasil, como lá em Portugal, em todas as nações da terra, como Ele será um dia, quando Ele voltar. Glória a Ele por isso. Deus nos abençoe.